Introdução. Vou fazer uma introdução, uma apresentação para vocês. Bom, falar um pouquinho de mim bem rapidinho aqui. Meu nome é Ailton Locke, eu sou analista de processos e sistema e trabalho com desenvolvimento web. Tenho formação na área de TI, em análise e desenvolvimento de sistemas, e acredito que isso tem me ajudado um pouco a entender com mais facilidade alguns recursos da construção do tema, e a ideia é justamente passar isso para vocês. Não é porque eu sou da área de TI, eu sou programador, que eu consigo fazer um tema, e quem não conhece programação não consegue fazer um tema. Nada a ver, tá? Esqueçam isso. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento aí consegue sim fazer um tema. Embora nós vamos escrever alguns códigos fontes, algumas tags no XML, vocês verão que é algo bem simples, tá? Não precisa ter conhecimento com programação, orientação a objetos, C#, esquece, nada disso, tá legal? Conforme eu falei agora, a gente vai fazer algo simples e bem passo a passo para que todo mundo possa entender aí. Antes da gente falar nos demais assuntos, eu acho interessante também falar um pouco aí sobre o Emulation Station e os sistemas, né? O que são esses dois itens, quais são as diferenças entre eles. Bom, primeiro, nós vamos criar um tema pro Emulation Station. O Emulation Station é uma interface de interação com os sistemas que acessam as ROMs e os emuladores, também chamada aí de front-end, tá? De um modo bem simples de dizer isso. Então o Emulation Station é a parte visual do sistema, é o que a gente interage com ela para que ela acesse o sistema e o sistema dê os comandos para abrir os emuladores e as ROMs, ok? Já o sistema, né, a gente agora falando um pouco aí da retroemulação, os mais conhecidos aí são o Recalbox, o RetroPie, o Batoceira. Surgiu há pouco tempo aí também o Linux Arcade, o próprio Windows e outros, o próprio Linux e assim por diante. Então o sistema é como se fosse o sistema operacional. É ele que vai estar armazenado os emuladores, as ROMs, tá ok? E o Emulation Station é a interface que vai acionar esse sistema. O Emulation Station ele roda no Recalbox, no RetroPie, no Batoceira, no Linux Arcade, mas existem outros concorrentes dele aí. O Attract Mode é um exemplo, tá? Mas o tema que nós vamos montar, ele é para o Emulation Station e acredito que ele rode em qualquer um desses sistemas aqui, tá? Que eu apontei aqui embaixo. O Recalbox, o RetroPie, o Batoceira e assim por diante. Tudo bem? O Emulation Station essa semana agora, eu baixei uma versão nova do Recalbox e eu vi que ele já vem com a versão nova do Emulation Station. E é um pouco diferente do que nós vamos ver aqui. O que eu vou mostrar para vocês está baseado no formato de versão 3 de criação de tema. Quando estiver lá na parte de temas, criando código, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado. Mas de qualquer forma, tudo que a gente vê aqui continua valendo para as demais versões também. Para montar esse tema, é importante a gente entender bem direitinho aí como funciona a organização dos arquivos e das pastas que nós vamos utilizar. Não existe um padrão de estrutura de pastas, tá? Determinado pelo sistema. Acredito que acaba se criando um padrão pelo modo mais simples. Hoje, se você abrir qualquer tema, você vê que a estruturação dos arquivos e das pastas são praticamente parecidas. Mas se você quiser fazer diferente, pode ficar à vontade, de acordo com o gosto de vocês. O que vai mudar, mais para frente vocês vão ver, é o caminho que você vai apontar os arquivos utilizados quando você estiver escrevendo o seu arquivo XML. Eu optei por essa opção aqui. Montei uma árvore de pastas aqui para explicar para vocês. A pasta raiz do nosso tema, ela vai com o nome do tema que você vai utilizar, que você vai criar. Quando você salva essa pastinha lá dentro da pasta temes, lá no seu sistema, seja o Recalbox ou RetroPie, por exemplo, aí você vai na opção de selecionar o tema que você quer, ele traz para você escolher justamente o nome que está aqui na sua pasta, tá? Dentro da pasta do tema, eu criei uma pasta chamada arquivos
e dentro desta pasta arquivos, outras subpastas para me organizar justamente esses arquivos que eu vou utilizar. Ah, Hilton, é muita pasta, eu não quero... Posso pôr esses arquivos que estarão aqui embaixo todos soltos aqui dentro? Pode, não tem problema nenhum. Você vai lá, na hora que estiver escrevendo XML, você vai lá e troca o diretório onde está o arquivo. Mas eu acho interessante a gente já pensar dessa maneira, porque se já no início a gente fizer algo bem caprichado, bem organizado, você consegue, depois de terminado esse tema, criar as suas próprias derivações de um jeito simples e rápido, simplesmente substituindo os arquivos que você tem dentro de cada pasta. Entendeu? Então nós vamos criar um layout, vamos chamar um plano de fundo, selecionar uma fonte e tal. Poxa, eu quero criar um outro tema. Você não precisa reescrever tudo. Você vai lá dentro de cada pasta dessa e troca o que você achar que deve para ficar legal na maneira que você quer personalizar. Tá bom? Essa pasta arquivos é onde vai estar os arquivos base do sistema. Perdão, do sistema não, do tema que nós vamos utilizar. Então aqui dentro eu vou selecionar quais são as fontes do meu sistema, o som que vai rodar padrão, as imagens, o logo, enfim, voltado ao sistema. Não estou falando ainda de console, tá bom? E aí ao lado aqui eu coloquei uma pastinha de exemplo, a do Super Nintendo, mas aqui ela vai seguir o mesmo padrão que a gente usa lá na pasta das ROMs. Dentro da minha pasta do tema, eu preciso ter uma pasta dessa para cada sistema. Uma para o SNES, uma para o NES, uma para o Atari, para o PSX e assim por diante, ok? Nesta videoaula nós vamos criar apenas uma pasta para um sistema, tá? E essa pasta, esse sistema, esse tema que nós vamos criar aqui para o Super Nintendo, ele vai ser a base para todos os outros. Então eu criei bonitinho, legal. Criei a pastinha Super Nintendo. Aqui dentro eu vou jogar também as pastas dos arquivos que eu vou utilizar para esse console. Quais são as imagens? Imagens pode ser imagem de console, o plano de fundo, o som, qual musiquinha que vai tocar quando eu selecionar esse console lá no menu do Emulstation. O SVG é onde eu vou salvar o logo de cada console, pode ser em PNG também, não tem problema. Mas é importante que a gente mantenha isso aqui estruturado, bem organizado, porque depois eu duplico essa pasta e troco as imagens, o som e o logo aqui de dentro. E aí você vai tendo, de um modo bem simples e rápido aí, como criar os temas para os demais consoles. Tá bom? Bom, vamos pôr um pouquinho a mão na massa. Eu vou já criar essa estrutura de pastas. Vocês vão me acompanhando aí. Que eu fiz? Só um minutinho. Eu baixei aqui e configurei uma versão do Emulstation para rodar aqui no meu computador. Porque eu não tenho aqui 2 monitores, não sei gravar com 2 monitores. Eu também não queria ficar parando o vídeo para atualizar o meu batoceiro, o meu Recalbox quando eu rodasse o tema lá. Então o que acontece? Eu vou criar, tudo que eu for criando, eu já vou criar dentro da minha pasta tema aqui que eu vou criar, para ir testando e mostrando para vocês como vai ficando, tá bom? Não significa que vocês têm que ter essa estrutura do Emulation Station aqui no computador. Eu estou fazendo isso somente para poder ir executando os códigos e testando. Vocês podem criar na área de trabalho de vocês, onde vocês quiserem aí a pasta com o nome do tema e toda a estrutura dentro dela. O que vocês vão fazer depois é pegar essa pasta que vocês vão criar e jogar lá no sistema de vocês para rodar, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu vou optar por criar aqui dentro do meu Emulstation, porque aí eu já vou rodando. Até criar a pastinha tutorial, vou apagar ela aqui e vou mostrar para vocês qual é a minha ideia. É só uma simulação, tá, pessoal? O meu sistema não está todo configurado. A minha ideia aqui é só mostrar o sistema rodando e o tema que a gente vai criando, como que ele vai aparecendo. Eu vou rodar o Emulation Station aqui em modo janela, porque eu fiz um teste agora há pouco, e se eu rodar no full, no tela cheia, esse programa que eu estou usando, ele não captura a tela.
Então, conforme eu for escrevendo o tema, a gente não vamos conseguir pré-visualizar como está ficando. Já em janela aqui a gente consegue ver, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou entrar aqui e vou mostrar, ó, configurações de exibição, tema. Eu só tenho o Simple, que é o padrão aqui, ok? Então vou voltar e vou encerrar. Aqui dentro do Emulation Station, eu vou entrar lá em Themes, tá, pastinha Simple, e vou criar a minha pasta de temas aqui. Vou chamar ela de tutorial, ok? Vou voltar só para a gente ver. Eu vou abrir de novo o meu front-end e vamos lá. Ó, já apareceu ali, ó, tutorial. Foi a pastinha que a gente criou. Mas como eu não tenho nada, quando eu volto, o que que acontece? Tá aí, ó. Não tem nada no tema. Ele traz a fonte padrão, não tem plano de fundo, não tem logo, não tem nada. E a gente vai começar então a personalizar isso aqui agora. Tá legal? Vamos criar a estrutura de pasta aqui dentro. Bom, essa aqui é o nome do meu tema. Tá aqui, ó, tutorial. Eu vou criar agora a pasta arquivos. Dentro da minha pasta arquivos, eu vou criar essas 4 subpastas. Então, a primeira, fontes, imagens, sons e SVG, ok? Então vou voltar aqui para minha pasta raiz do meu tema tutorial. Pasta arquivos está criada. Agora eu vou criar a pasta do meu primeiro sistema, SNES. Vamos fazer o seguinte, eu não vou criar essa pasta ainda não. Eu vou trabalhar por enquanto somente com arquivos e o que nós vamos utilizar aqui. Quando eu for criar a carinha do primeiro sistema do Super Nintendo, a gente cria ela. Mas acredito que já deu para vocês entenderem. Tá legal? Vamos voltar aqui.